que andam pelo mundo para perder as almas. Que assim seja. Amém. Pegamos cada palavra desse anúncio, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, paz e bem. Sempre uma alegria para mim vir aqui. Aqui eu fiz a minha primeira pregação. Também, se Deus quiser, quero fazer minha última aqui também. Aqui, essa ainda não. Aqui estão todas as raízes da nossa família, tanto a nossa família de sangue quanto a nossa família espiritual. As raízes da comunidade Voz dos Pobres também estão aqui. Por isso que eu fico feliz quando eu vou pregar. Hoje eu estava olhando aquela imagem de Nossa Senhora ali, essa com manto azul e dourado, e lembrando que quando eu tinha 17 anos, né, que eu tinha 17 anos, eu mesmo pintei aquela imagem ali. Né, foi uma mensagem de Nossa Senhora, né, Nossa Senhora tinha falado comigo, pedido para fazer, pintar numa imagem assim. E ela dizia que ela ia cuidar dos jovens, né? Essa é a imagem de Nossa Senhora dos jovens. E na nossa comunidade nós vemos como que Jesus tem atraído os jovens, né? Principalmente os jovens com problemas assim, de álcool, de droga, né? Então tudo está no coração de Nossa Senhora, sempre teve e vai estar sempre. Hoje, para tratar desse tema que o Senhor nos deu, e que eu gosto muito de falar sobre, que é ser livre em Jesus. Ninguém é profeta, ninguém é feliz, ninguém entrega a vida sem ser livre. A nossa vida, porque nós imitamos Jesus, ela tem que ser entregue livremente. O documento de Aparecida diz assim que é próprio do discípulo de Jesus gastar a vida por Jesus. Então, um discípulo de Jesus, quando gasta a vida por Jesus, ele não gasta para que as pessoas olhem e vejam, nossa, como que ele se consome, que ela se consome, como que se entrega, né? Ele gasta porque ele é livre. Ele livremente quis fazer isso. Livremente quis seguir as pegadas de Jesus. Então a liberdade também, para o seguimento de Jesus, ela exige a maturidade. Sem maturidade não existe liberdade. A maturidade é que dá sentido verdadeiro, sustenta e dá constância à liberdade. E liberdade é bem diferente de tudo que hoje o mundo prega e que hoje a sociedade pensa. Liberdade não é fazer tudo que o meu instinto pede. Liberdade é fazer aquilo que eu decidi fazer. Por exemplo, eu vi uma passeata essa semana, descer na Consolação, pedindo que se reconhecesse a liberdade da opção homossexual, a liberdade da mulher abortar. Mas na verdade, não se é livre quando não se vence os instintos. Não se é livre quando se perde da carne. Depois de ter lutado, aí viu que não aguenta, aí se entrega. Isso não é liberdade. Não é liberdade. Eu conheço a história de tantas pessoas que tiveram esse problema da homossexualidade e que partilhavam comigo que eles acabaram virando assim porque lutaram tanto tempo contra e viu que não venceu, então se entregou àquilo. É o que o meu corpo deseja. Então, mas na verdade isso é ser escravo.
ser escravo dos próprios instintos, da própria carne. Porque quem é livre faz o que decidiu fazer, o que prometeu a Jesus fazer, sem nenhuma pressão externa e nem interna. Estão conseguindo entender? Nem a pressão interna da carne. Para os homens é tão difícil hoje, no mundo que a gente vive, com tanta sensualidade. Nós não podemos desanimar e nos entregar, então vamos olhar as mulheres que estão aí se expondo, né? Olhar e se entregar porque lutei e essa vontade nunca passa. Então, ser livre é isso. É perseverar na decisão. Perseverar naquilo que decidimos livremente. Isso é ser livre. Não se deixar pressionar pelas fraquezas. Pelas nossas fraquezas. Não se deixar pressionar por isso. E nem pelas fraquezas e pelas propostas externas, pelas pressões que vêm de fora. Por exemplo, uma mãe que quer perdoar o filho. Que o filho fez tanta coisa errada. E a mãe quer perdoar, quer acolher ele de novo. Mas a pressão da sociedade, às vezes da família e de todo mundo, fala, não, você é boba, você... Então a pessoa não é livre, ela não faz o que ela quer. Ela não faz o que ela decidiu, ela é pressionada a uma ação que não parte do seu coração. Vi também muitos casais que sofreram com a chaga do adultério. E que a esposa queria perdoar o marido, e que o marido também, em outro caso, queria perdoar a esposa. Mas a família deles pressiona, você é boba, você é isso, você é aquilo. Você vai perdoar e vai fazer de novo. Então a pessoa acaba sendo coagida a não fazer o que o coração pede. Porque o ser humano, dentro dele, ele é bom. Todos são. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Trazemos dentro de nós o germe divino. Deus dentro de nós. Na nossa alma tem o selo do céu. Nascemos para o céu. Então dentro de nós sempre a motivação interior é para o bem. A motivação da carne é para o mal, mas a motivação da alma é para o bem. Sempre é para o bem. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo pastoral na rua, no centro da cidade. Naquela época eu fazia pastoral sozinho ainda. E eu encontrei um irmão vestido de mulher, já tinha uns 60 anos, assim. Vestido de mulher, né? Eu perguntei o nome dele, tava irmão de rua, assim. Ele disse que o nome dele era Yolanda, né? Eu falei, tudo bem, você aceita um café? Conversei com ele, fui visitando ele durante uns 6, 7 meses. Todo sábado eu ia ver ele, conversando com ele. Nunca falei nada para ele mudar de opção, nada. Teve um dia que eu cheguei lá e ele tava de terno. Tava me esperando. Tava com as coisas dele arrumadas já para ir embora da rua. Tava me esperando eu ir no sábado. Eu cheguei, aí ele me deu a mão, falou, meu nome é Orlando. Meu nome é Orlando. Ele falou, tava só esperando para te dar essa notícia porque eu sabia que você ia ficar feliz. Como que ele sabia que eu ia ficar feliz? Se eu nunca falei para ele que me incomodava a situação. Ele nunca, né? A liberdade que Deus dá a nós reflete, e essa luz brilha na escuridão dos outros também. Essa liberdade dá aos outros a vontade de ser livre, né? Quando você olha para alguém e essa pessoa vê o olhar de Jesus, ela sente também vontade, não por suas palavras, mas pelo seu olhar, ela sente vontade de ser livre também. E um homem que tinha ele disse para mim
que ele tinha mais de 40 anos que ele era travesti. E ele diz que quando era menino foi violentado pelos pais, uma história muito... Às vezes a gente olha e vê a coisa só externa, né? E julga as pessoas. E quanta coisa tinha passado, aquela vez para cair no mundo do homossexualismo, né? Mas como que Deus é esperto, né? E vai cercando a pessoa de amor e de carinho. Eu nem sei se ainda o Orlando é vivo, porque nunca mais eu vi ele na rua, né? Ele voltou para a casa da família, porque a família não o aceitava assim, homossexual. Então quando ele se sentiu livre, ele voltou para a família. E se a gente for ver a história de todos aqueles que estavam fazendo a passeata lá, deve ser muito parecida, né? São pessoas que não compreendem ainda o sentido da liberdade, porque ainda não viram na nossa vida uma autêntica liberdade. Uma liberdade que não seja pressionada por nada. Jesus só morreu na cruz porque ele era livre de verdade. Ele era livre de verdade. Porque se ele fosse pressionado pela lei judaica da época, pelos romanos, até pelas tentações aos pés da cruz, dizendo para ele: desce da cruz. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz. E ele tinha o poder de fazer isso. Ele é Deus. Mas a liberdade dele era tão grande que ele não precisava provar que era Deus. Ele mostrava livremente que era Deus, obedecendo ao Pai. A liberdade é um fruto de um coração obediente. Não existe um coração livre em Jesus que não seja pregado com os cravos da obediência. Quando nós entregamos a nossa vida livremente a Jesus, é como se nós estendêssemos as mãos para ser pregados na cruz. Mas não com um martírio negativo, com uma coisa melancólica, mas com alegria de poder livremente dar a vida, sem ter medo do que vão pensar, do que vão falar, que vão dizer, que vão pensar de nós. Vão pensar que a gente é bobo, que perdoou de novo. Quantas vezes você vai perdoar? Quantas vezes você vai apostar ainda nessa vida? Com certeza, no Horto das Oliveiras, o Senhor Jesus foi tentado fortemente por Satanás a desistir. E na sua humanidade, Jesus suou sangue de angústia. De angústia, porque Jesus é 100% Deus, mas é 100% homem também. E a medicina explica que existe uma condição tão forte de angústia que a pessoa pode suar sangue. E Jesus suou sangue. Certamente Satanás mostrou para ele os nossos pecados, e dos que ainda vão vir e dos que já passaram. E disse para ele: vale a pena? Você vai morrer na cruz por eles, e olha o que eles vão fazer ainda. Você vai morrer na cruz, você vai sofrer tudo isso. Você não precisa disso, você é Deus. Você vai passar por tudo isso, por essas pessoas que vão te trair, que vão te cuspir, que daqui a 2000 anos ainda vão te trair, que nem daqui a mais 1000 anos você não vai ser unanimidade. Mas Jesus não era pressionado por chantagem emocional. Jesus era livre. Ele decidiu nos salvar e nos salvou. Ele não era pressionado nem por suas fraquezas, nem por suas dores, nem pelo seu medo, porque o Senhor Jesus sentiu medo no Horto das Oliveiras. Sentiu medo. E não teve vergonha de sentir medo. Ele quis sentir medo. Ele se aniquilou. O Evangelho diz assim que
E a tradição da igreja é que quando os discípulos viram Jesus, quando Jesus voltou da oração do horto, eles ficaram apavorados de ver o rosto de Jesus, de ver o pavor no rosto de Jesus. Jesus sabia muito bem tudo o que ele ia sofrer. E tudo que até hoje iria acontecer. Porque aquele Calvário é esse mesmo que a gente participa hoje. Na missa. Na missa não se repete, mas se atualiza o mesmo mistério. E também se atualiza aqueles que acreditam em Jesus só se ele descer da cruz. Aqueles que julgam Jesus, que crucificam Jesus. Aqueles que estão lá esperando a hora passar, como os judeus disseram, quebre logo as pernas desses condenados, vocês já leram no Evangelho, para que morram logo, porque amanhã é Páscoa. Hoje é a mesma coisa, né? A mesma coisa. As pessoas na missa, durante o sacrifício de Jesus, adorando mais o relógio do que o Senhor Jesus, olhando mais para o relógio do que para o altar, com o coração longe, só o corpo dentro da missa. Então o Senhor nos chama nessa reflexão para entrarmos nessa Semana Santa com essa certeza de que o Senhor quer nos dar uma liberdade, mas uma liberdade autêntica. E somente essa liberdade salva a vida das pessoas. Somente essa liberdade, porque vida só se ganha com vida. Vida não se ganha com discursos. Por mais bonitos que sejam, ninguém consegue atrair alguém para Jesus só com palavras. Para Jesus não, pode atrair para essas igrejas de esquina, isso pode atrair, mas para Jesus não. Para Jesus só se atrai, só se ganha vida com vida doada, com seriedade, com foco. Eu sei para onde eu quero ir, não importa as dores, não importa as quedas. E nós lembramos, e nessa semana vamos meditar profundamente, a subida de Jesus ao Calvário. É um grande ensinamento. Jesus caiu, Ele é Deus, Ele caiu. 3 vezes, diz a tradição da igreja, Ele caiu no caminho do Calvário. Jesus precisou de ajuda para levar a cruz. Mas Ele é Deus, não aguentou com a cruz. Ele precisou de ajuda do Cirineu para levar a cruz e não se envergonhou disso. Ele era livre, ele não precisava mostrar para ninguém nada. Ele não tinha tendência nenhuma ao orgulho e à presunção de eu vou carregar essa cruz. Ele permite que o Cirineu venha ajudar ele. Ele precisava da ajuda. Na nossa vida também é assim. Tem horas da nossa vida que vamos ser o Cirineu. E tem horas que vamos ser o Cristo. Tem horas que vamos ajudar a carregar a cruz. E tem momentos que vamos ser ajudados a carregar a cruz. E tanto em um momento como no outro momento, devemos estar felizes. Lembra quando Jesus foi lavar o pé de Pedro? E Pedro não queria que Jesus lavasse o pé. Jesus falou, se eu não te lavar seus pés, você não tem parte comigo. Você não vai entender nada, Pedro, se você não lavar seus pés. Jesus queria mostrar que há momento que você lava o pé dos outros, mas há momento que os outros vão lavar seus pés. E é necessário nesses momentos ter a humildade. A humildade que também Pedro depois teve, né? Então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo, né? A humildade de aceitar também. Te ajudem a carregar a cruz. Deus permite esses momentos para nos livrar do orgulho. Só existe um pecado que pode levar a gente para o inferno. O orgulho. E seus frutos. O orgulho e os frutos do orgulho. É o pecado de Satanás. É o pecado de Satanás, o orgulho.
Quando Deus permite as fraquezas em nossa vida, na nossa caminhada, mas eu estava indo tão bem levando essa cruz ali, de repente eu caí, não aguento mais com a cruz, e teve que vir outro carregar para mim a cruz. É para nos ensinar a humildade, para que a gente não confie em nós mesmos, a gente tenha confiança em Deus. E ele não só falou isso, mas ele viveu tudo isso. Jesus mostrou não com palavras, mas com atitudes, como nós deveríamos caminhar. Eu quero lembrar aquela passagem de Maria Madalena. Jesus vai jantar na casa de um fariseu, um doutor da lei. E todos os fariseus com Jesus. De repente, invade a casa do fariseu uma mulher prostituta. E para os judeus, uma mulher prostituta é uma mulher impura, completamente impura para os judeus. Só dela pisar dentro da casa dele, para ele, ela contaminou a casa dele inteira. Então eles ficaram indignados com a presença daquela mulher que invadiu a casa, quebrou seu perfume que usava para prostituição nos pés de Jesus, chorou e enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E Jesus disse para ela: seus pecados, inúmeros pecados, são perdoados, porque você muito amou. Aquilo jamais teria acontecido com Maria Madalena se ela não tivesse sentido a liberdade de não se preocupar com o que vão falar. Ela invadiu a casa do fariseu. Ela sabia que Jesus está lá. Ela tinha certeza que Jesus ia acolhê-la. Ela tinha essa certeza. Para ela não importava mais o que iam falar, o que iam pensar, se iam apedrejar ela. Não importava nada. Ela sabia que Jesus estava lá. Ela firmou o foco em Jesus e foi até Jesus. E alcançou a graça. Aqueles paralíticos que quando Jesus também estava pregando e entraram, aquele paralítico foi levado com a maca por cima e descido com uma corda pelo telhado, arrancaram as telhas e desceram o homem. E quanta gente deve ter brigado com eles. Imagina só a cena. Quantas pessoas devem ter... Ah, vocês são melhor que os outros? Por que você vai descer aí? Você não respeita os outros que estão na frente? Eles não ligaram para nada. Eles focaram. Sabiam que Jesus estava lá. Sabiam que Jesus os receberia. E eles não mediram esforços para chegar até Jesus. Eles foram, eles subiram. Imagina como que deve ter subido, né? Na casa, pularam, e desce. Imagina um homem numa maca, aquelas bem... Não é essas macas de hoje, né? E desceram ele lá com a corda na frente de Jesus. Imagina o que o povo falou desses daí. Quantos xingaram. Imagina os caras que eles empurraram para entrar. Mas eles focaram. Jesus está lá. Eu vou até Jesus. A nossa vida tem que ser assim, sabe? Focar. Jesus está ali. Ele me chama e eu livremente quero responder. Nada nem ninguém nesse mundo vai me fazer parar. Eu vou, Jesus. Porque livremente eu escolhi. E livremente eu quero dar minha vida ao Senhor. Por isso devemos nos alegrar quando a gente vê alguém entregando a vida a Jesus. Livremente. Nunca um discípulo de Jesus é digno de dó. Nunca. Merecedor de dó. Nossa, coitado. Olha lá. Não. Está feliz, está livre. Está contente. Sabe o que está fazendo. Sabe em quem colocou a esperança. Né? São Pedro, quando estava subindo para morrer crucificado, ele era feliz. Diz a tradição da igreja que Pedro beijou a cruz e sorriu. Ele ficou feliz de ter a oportunidade
de mostrar a Deus o quanto ele o amava. Porque da primeira vez, antes de Pentecostes, antes do recebimento do Espírito Santo, Pedro, a hora que viu a cruz, tremeu. Mas depois de Pentecostes, depois do Espírito Santo, ele não via a hora de poder reparar aquilo. Então ele lançou a vida mesmo, tomou chicotada, foi preso, soltaram, foi preso de novo, apanhou. Mas ele não parava. Ele queria reparar a ofensa que fez a Jesus. Quero terminar com a reflexão do filho pródigo que volta para o pai, naquela passagem. Vocês já ouviram? Todo mundo já ouviu, né? O pai que espera, o filho que pede a herança e vai embora, gasta tudo que tem, se vê na miséria e quer voltar para casa. Esse é o primeiro chamado do filho, mas não é o chamado perfeito. Perfeito nessa história é o pai. Perfeito é o pai. O filho voltou por causa